Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a Fé e Tulipas, e hoje eu tô super empolgada para falar para vocês sobre um livro que eu terminei de ler essa semana mesmo, chamado Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. E esse daqui já foi traduzido para o português, então não tem desculpa para você não ler, porque é um livro fantástico que todo mundo precisa ler, aquele tem que ler para todo cristão. E para você entender melhor o livro, você precisa saber pelo menos algumas coisinhas sobre a vida da Elizabeth Elliot. Então, se você nunca leu, ela tem um livro chamado Através dos Portais de Esplendor, que também é traduzido para o português, que ela conta um pouco sobre como foi a vida missionária dela. Então, a Elizabeth Elliot era casada com um homem chamado Jim Elliot, e eles se tornaram missionários numa tribo bem pequenininha no Equador, que nenhuma pessoa tinha conseguido chegar perto deles, porque eles achavam que todas as pessoas que não eram dessa tribo eram canibais que queriam matar eles. Então eles começaram um processo para tentar entrar em contato com essa tribo chamada Aucas. E eram eles e mais outras 4 famílias. Então um dia os 5 homens foram buscar fazer o primeiro contato com eles. Mas acontece que os índios não entenderam o que eles estavam tentando fazer e eles mataram estes 5 homens. Então, essa notícia chegou nas esposas deles, que depois de um tempo resolveram irem morar com esses índios que haviam matado seus maridos. Então, elas começaram a viver e proclamar o evangelho, e depois de um tempo, toda essa tribo se converteu, e hoje é uma tribo que é alcançada e que todos eles conhecem Jesus. Então, depois de um tempo, a Elizabeth Elliot voltou para os Estados Unidos e se tornou uma palestrante e escritora. Ela tem vários livros que são fantásticos também. E depois de um tempo ela se casou de novo, mas infelizmente o marido dela descobriu que tinha câncer. Então, depois de um tempo, ela se tornou viúva de novo. Mas não acabou aí, depois de um tempo ela se casou pela 3ª vez e este foi o seu marido até a sua morte. E depois de um tempo, Elizabeth Elliot descobriu que tinha uma doença que com o tempo ela não conseguia mais falar e ela já tinha perdido grande parte da memória. Mas isso não é o fim, porque tudo que ela ensinou está abençoando várias pessoas. E graças a Deus, esse livro que pegaram uma série de palestras que ela fez e transformaram em livro, me abençoou demais e eu acredito que vai abençoar vocês também. Então, como você pode perceber pela história da Elizabeth Elliot, ela passou por vários momentos de sofrimento na vida dela, mas ela sabe que nenhum deles foram em vão. Então, ela mostra nesse livro 5 passos e 5 formas para a gente olhar em relação ao sofrimento. Então, ela primeiro fala sobre a terrível verdade. Então, essa terrível verdade seria qual é a verdade por trás do sofrimento. E sobre isso, ela diz algo que vai permear todo o livro. Ela diz assim: eu comecei a perceber que é nos mais profundos sofrimentos que Deus me ensinou as mais profundas lições. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter em relação ao sofrimento é entender que Deus está nos aproximando dele, Deus está fazendo algo incrível na nossa vida. Mesmo que a gente não veja, porque a gente não consegue ver o futuro, a gente não consegue ver o resultado do que a gente está passando. Mas o nosso Deus sabe, Ele sabe que é para o nosso bem. Mesmo que seja doloroso por um tempo, o Senhor Deus está fazendo para o nosso bem. Mas tem uma questão que precisa ser esclarecida para a gente poder continuar. O que é sofrimento? E a definição que Elizabeth Elliot traz é que sofrimento pode ser ter o que você não quer ou não ter o que você quer. Então pode ser desde uma dor de dente até uma doença muito séria. Então, com isso em vista, a gente sabe que todas as pessoas já passaram por algum grau de sofrimento. E a gente vai chegar em um ponto que vai ser essencial pra gente, que é a gente nunca vai entender o que é sofrimento, a não ser que nós entendamos como é o amor de Deus. Então, o amor de Deus não é simplesmente algo que promete que a gente vai ficar feliz e que a gente não vai ter problemas na nossa vida. Pelo contrário. O amor de Deus é um amor que promete que vai fazer tudo o que é para o nosso bem e aquilo que é melhor para nós, mesmo que nós ainda não saibamos o que é. E ela cita aqui uma frase que é muito interessante, que é assim: alegria não é a ausência de sofrimento, mas é a presença de Deus. Então, quando a gente entende a verdade de que
em meio ao sofrimento, o Senhor Deus está fazendo algo por nós e é o amor dele agindo em nosso favor, e que nesse meio a gente pode ter alegria, isso muda completamente a nossa resposta. E assim ela diz que o sofrimento foi um meio insubstituível pelo qual ela aprendeu uma verdade indispensável. Então, o sofrimento é uma coisa que é muitas vezes necessária para nós cristãos. Então ela continua e chega no segundo ponto, que é qual é a mensagem por trás do sofrimento. E para isso ela cita uma frase do C.S. Lewis que é assim: Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita na nossa dor. É o seu megafone para falar com o mundo surdo. E se a gente for parar para ver, durante o sofrimento, o cristão, ele não pergunta se Deus existe. Ele pergunta para Deus por que ele está passando por aquilo. Então, o cristão no sofrimento não coloca a existência de Deus em dúvida, mas ele se pergunta o porquê isso está acontecendo. E a gente vê que isso é muito similar com o que acontece, por exemplo, no livro de Jó. Então, só dando uma recapitulada, no livro de Jó, no comecinho fala sobre o que aconteceu com ele, e a maior parte do livro são diálogos entre ele e os seus amigos que foram até lá para consolar ele, mas que não fizeram esse trabalho muito bem. Então, Deus finalmente resolve quebrar o silêncio depois de muito tempo e falar para Jó o que está acontecendo. Mas acontece que Deus não responde nenhuma das perguntas que Jó fez. Eu acho muito interessante como que ela coloca aqui no livro, que ela diz que a resposta de Deus para o mistério de Jó era o mistério do próprio Deus. Então, nesse momento das Escrituras, a gente vê que Deus falou sobre si mesmo para Jó. E a partir daí, ele se consolou. Então, aquela interrogação do porquê que fica durante o sofrimento. A questão é que muitas vezes a explicação não vai chegar na hora ou a explicação não vai chegar. Porque quando a gente ama a Deus, a gente também confia nele. Então, quando a gente aprende a simplesmente descansar, sabendo que ele sabe o que é melhor para os seus filhos, a gente encontra a mensagem. Eu acho muito interessante que eu ouvi um podcast uma vez que era com a Joni Eareckson Tada. Eu já fiz um vídeo falando sobre ela, falando sobre como que foi a história de amor entre ela e o marido dela, e o link vai estar aqui na descrição. E a Joni, rapidinho, ela é quadraplégica e ela escreveu vários livros falando sobre sofrimento, e ela tá numa cadeira de rodas há mais de 50 anos, mas ela aprendeu a se alegrar e a amar aquilo. Então, em um podcast que eu ouvi, eu achei muito interessante como ela fala que Deus permite aquilo que ele odeia para fazer aquilo que ele ama. Isso é tão interessante porque Deus não ama doenças, Deus não ama tristeza, Deus não ama essas coisas. Mas ele ama ver os seus filhos crescendo em fé e se tornando mais parecidos com Jesus. Então, se é o sofrimento que é preciso para nos fazer mais parecidos com Jesus, Deus vai usar esse sofrimento. Então, qual que é a resposta de Deus aos nossos porquês durante o sofrimento? Deus está dizendo para nós: confia em mim. Então, a gente aprende a confiar e descansar no nosso Deus. E depois da gente entender a mensagem do sofrimento, a gente vai precisar ter uma ação prática que é aceitar o sofrimento. E aceitar o sofrimento é uma das partes mais importantes porque é a chave para conseguir ter paz durante as dificuldades da nossa vida. E eu acho muito interessante como que ela explicou um princípio, que ela conta que logo depois que ela recebeu a notícia de que o marido dela havia morrido, claro, ela teve uma tristeza muito grande, ela chorou, ela passou pelo luto, mas depois ela percebeu que ela tinha uma filha neném para cuidar, ela tinha a Bíblia para traduzir para um idioma diferente, ela tinha uma escola para ensinar meninas a falar inglês e ela não podia simplesmente parar a vida dela e não fazer mais nada. Ela precisava seguir em frente. Então ela conta que nesse período, um tempo depois, a sogra dela mandou uma carta para ela falando que ela estava escondendo os sentimentos dela, que ia chegar um tempo que ela não ia aguentar mais e que ela ia simplesmente desabrochar e que isso ia fazer muito mal para ela. E a Elizabeth Elliot conta que naquele momento que ela leu aquela carta, ela realmente começou a questionar a própria fé. Então ela começou a se perguntar se realmente Deus era amoroso, se realmente Deus tinha algum propósito naquilo, por que Deus tinha permitido aquilo, e várias dúvidas começaram a surgir na mente dela. Mas no mesmo correio que chegou essa carta da sogra dela, também a missão que ela trabalhava mandou para ela um poema de uma missionária que viveu na Índia há muitos anos atrás, chamada Amy Carmichael. E esse poema dizia o seguinte: quando os ventos da tempestade vierem contra nós e contra a nossa vontade, escute-nos pelo teu próprio nome. Segura-nos em tua força e segura-nos quietos. Quietos como as fiéis montanhas ficam, e durante longos e silenciosos anos de estresse. Que nós possamos esperar na tua mão direita, em quietude e sustentados.
mas não pela nossa força, ó Senhor, não pela nossa consistência. Nossa confiança é eternamente na Tua palavra, a Tua presença, a nossa segurança. Então ela diz que quando ela leu esse poema foi um grande lembrete da fidelidade de Deus. Então, a partir daí, ela revigorou as suas forças. Então, ela coloca um conceito que é essencial para a gente. Então, seja qual for a instância que você estiver sofrendo, seja algo muito simples ou algo extremamente complexo, não importa o nível de sofrimento. Se você está sofrendo, faça a próxima coisa. Simplesmente isso. Faça a próxima coisa. Você provavelmente tem coisas para fazer no seu dia, então mesmo que você esteja sofrendo, faça o que você tem que fazer. Siga em frente, não fica simplesmente parada sofrendo. Vai fazer a próxima coisa, porque assim você vai estar continuando servindo a Deus. Porque Deus nos deu dons e talentos e trabalhos e tarefas para a gente fazer para glorificar a Ele. Então, vamos fazer isso. Mesmo no meio do sofrimento, vamos simplesmente aceitar e fazer a próxima coisa. Isso eu achei tão fenomenal que eu cheguei a escrever no espelho do meu banheiro para eu sempre ter todos os dias. E eu acho que também é uma boa ideia para vocês colocarem em algum lugar da sua casa onde você vai ver e vai se repetir sempre isso. Mesmo que você não esteja passando por alguma forma de sofrimento, algum dia, seja qual for a instância, você vai passar por alguma dificuldade. Então, quando essas verdades entram na nossa mente, a gente já tem as armas prontas para lutar contra toda dúvida e estamos prontos para confiar em Deus. E o próximo ponto que ela traz é a gratidão. E pode parecer muito estranho você pensar que Deus me deu um sofrimento, eu vou agradecer por esse sofrimento. Mas a questão é que a gente não escolhe os presentes que Deus nos dá. Então, da mesma forma que às vezes no Natal ou no seu aniversário, às vezes você ganha um presente e você, mesmo que não tenha gostado muito, você aceita e agradece, assim a gente tem que fazer. Quando Deus nos dá um sofrimento, é um presente. Então, nós aceitamos e agradecemos. Então, mesmo que a gente não entenda a gravidade ou os impactos desse presente que Deus está nos dando, nós precisamos ser gratos e simplesmente dizer: obrigada, Senhor, porque o Senhor está me encontrando digna de sofrer para te glorificar. E a gente pode agradecer porque Deus não dá sofrimentos para nós que não sejam necessários. Então a gente pode descansar nele. E outra questão também que é importante: a diferença não é a experiência que a gente passou, e sim a nossa resposta em relação a isso. Porque descrentes e crentes recebem sofrimento. Mas a diferença é que nós cristãos estamos gratos durante esse período. Nós devemos ser pessoas marcadas pela esperança. E eu acho muito interessante que eu vi uma alegoria um tempo atrás que era falando sobre como nós cristãos somos sarças ardentes. Então, se você lembra, lá em Êxodo, Moisés um dia estava andando e ele viu uma árvore, uma planta que estava pegando fogo, mas ela não estava sendo consumida. Então, da mesma forma, nós cristãos podemos estar passando pelo maior sofrimento, podemos estar pegando fogo, mas nós não vamos ser consumidos, porque Deus prometeu que quando passarmos pelo fogo, nós não seremos consumidos. E quando a gente passar pelas águas, Ele vai estar conosco, porque elas não vão nos afogar. Então, quando a gente tem as promessas de Deus certas no nosso coração, nós estamos prontos para passar por todo tipo de sofrimento com grande gratidão. E é interessante que ela também conta que quando ela e o seu segundo marido descobriram que ele estava com câncer, ela tinha escrito no caderno dela assim, no diário dela: Número 1, reconheça. Número 2, aceite. Número 3, ofereça a Deus como um sacrifício. E número 4, se ofereça com Ele. Então, assim a gente chega no nosso quinto ponto, que é o sacrifício como uma oferta. Ela diz assim: se Deus nos deu um presente, nunca é só para nós. É sempre para ser oferecido de volta para Ele e geralmente isso repercute na vida do mundo. Então, se você passa por algum sofrimento, Deus está usando isso para lapidar você e aquelas pessoas que estão próximas a você. Porque a resposta que você tem em relação às dificuldades vai estar abençoando as pessoas que estão em volta de você. Então você tem que oferecer as dificuldades que você está passando a Deus, sabendo que Deus vai usar para abençoar toda a igreja de Cristo, todo o corpo e até aqueles que não são cristãos. Então, saiba que a maior oferta que você pode fazer durante o sofrimento é a obediência. Simplesmente obedecer e descansar em Deus. Se o Senhor Deus nos disse para nós não andarmos ansiosos, não vamos andar ansiosos. Se o nosso Senhor disse para deixarmos todos os nossos fardos nos pés dele, vamos fazer isso. Se o Senhor nos mandou orar sem cessar, vamos fazer isso. Então a gente vai estar vivendo em obediência.
Então, quando a gente entende que o sofrimento é uma verdade, que tem uma mensagem por trás e que a gente precisa aceitar e agradecer a Deus por ele, então, assim a gente pode oferecer a Deus, sabendo que Deus vai fazer do nosso sofrimento aquilo que é melhor para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Então, a gente pode simplesmente descansar, sabendo que o nosso Senhor Jesus faz o que é melhor para o seu povo e ele nunca desperdiça o sofrimento. Por isso, o sofrimento nunca é em vão. Então aqui eu trouxe para vocês só alguns pontos que o livro traz. Esse livro é fantástico, é um livro lindíssimo e é um livro muito profundo, não é uma leitura que você simplesmente lê e tudo bem e continua a sua vida normal. É algo que te leva a meditar sobre o que você acabou de ler e você começa a pensar sobre a sua própria vida e você também começa a contemplar a glória de Deus, porque o Senhor usa as experiências mais diversas para a própria glória dele. Então é um livro fantástico que eu não consigo recomendar o suficiente. Vocês precisam ler, tá traduzido em português, a editora Fiel traduziu. Então não perde essa oportunidade, lê que vai abençoar demais a sua vida. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário e também se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo toda quarta-feira. E a gente se vê no próximo.